Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Hoje falaremos sobre a primeira escola de filosofia da natureza a surgir depois do abandono da filosofia natural aristotélica, no começo do século XVII, e que prevaleceu no pensamento europeu até o século XVIII. O mecanicismo substitui a filosofia natural aristotélica a partir de uma nova visão de mundo que apresentou algumas características que vamos discutir. Na filosofia mecânica, nós não temos ainda o que chamamos de ciência hoje em dia, mas podemos dizer que, apesar dos equívocos, foi um passo importante no caminho do que se consolidou como ciência. Voltando aqui, peraí um momento, subindo o nosso quadro branco, chamou do nosso assistente virtual o Mãozinha. Vamos, para nos dar uma ajuda. Parece que contratei você. Consegui não fazer trocadilhos de novo hoje. Precisa de um esforcinho para evitar certos inconvenientes. A palavra-chave do mecanicismo é máquina. O mundo passa a ser visto como uma grande, muito grande mesmo, máquina. Todas as explicações sobre a natureza passaram a ter analogias ao maquinário. E sabemos que muitas das explicações estavam erradas. Mas isso depende do contexto da época, claro. O mecanicismo era baseado em princípios explanatórios simples. Tudo deveria ser explicado com base na massa, forma, velocidade, ação de contato e causalidade simples. Ao abandono das qualidades ocultas e manifestas de Aristóteles, ao abandono da causalidade aristotélica, nada de ter 4 tipos de causas. Causa é uma simples causa e pronto. Então temos também a negação das forças ocultas, das essências universais. Bem, o primeiro pensador que falaremos hoje é René Dupeyron Descartes. Vou fazer uma pergunta agora para vocês. Qual seria a primeira dúvida que alguém teria? Qual o primeiro questionamento? O que seria mais básico? Segundo Descartes, a primeira pergunta que um filósofo teria que responder seria sobre a sua própria existência. Eu existo? Se eu estou questionando a minha própria existência, então existe algo a questionar, algo capaz de questionar, de fazer perguntas, de pensar sobre sua própria existência. Penso, logo existo. A célebre sentença de Descartes: cogito ergo sum. A filosofia cartesiana é racionalista, como vocês podem logo perceber. Descartes também deu grandes contribuições à matemática, à metodologia. A sua metodologia era baseada na dúvida metódica e no rigor. Na área de filosofia natural, Descartes também contribui para desenvolver o mecanicismo. Qual a fundamentação do mecanicismo cartesiano? Um dos fundamentos é considerar a ausência do vácuo. Não seria possível todos os movimentos do universo serem por ação de contato se o vácuo absoluto existisse. Para Descartes, o movimento tem como base a ação de contato, o que leva a outro de seus princípios, conservação do movimento do universo. Olha,
O universo é aberto ou é fechado? Se fosse aberto, teria que ter algo ou alguma coisa poderia ser trocada com o que fosse de um outro universo. Para Descartes não faz sentido um universo aberto, pois implicaria em outros universos. Sendo um universo fechado, não há troca. E deve ter alguma grandeza que se conserva, pois não é possível nem perder, nem ganhar. Qualquer coisa, qualquer grandeza. E essa grandeza para Descartes é um movimento. Todo o movimento do universo sendo transferido entre corpos a partir das ações de contato de outros corpos. A matéria nesse processo todo é um mero, digamos assim, recebedor passivo do movimento transferido de outros corpos e transmitido para outros. Bem, temos um conceito, então, de que a matéria é passiva. Temos também um exemplo interessante em como Descartes explica a origem do sistema solar, empregando esses seus princípios de filosofia natural. O sistema solar teria se formado a partir de turbilhonamento de partículas. No início, no princípio, o sistema solar seria uma mistura caótica de partículas em movimento, com diferentes massas, densidades e velocidades. A partir do próprio movimento, as partículas foram se afastando e se aglutinando de acordo com suas características em diferentes regiões do espaço, sendo que as mais leves e rápidas, com capacidade de se aglutinar, se concentraram no centro e, devido à sua rapidez, entraram em ignição por atrito e formaram um Sol. As outras também se aglomeraram devido ao que já falamos. Mas também sobraram partículas que, de tão leves, não se aglomeraram e preencheram o espaço. E os planetas continuaram a se movimentar, mas entraram em equilíbrio devido ao turbilhonamento provocado por essas partículas leves. Explicando melhor, por exemplo, o Sol, ao girar, para ele gerava um turbilhonamento ao redor dele que impulsionava tudo ao redor, transferindo movimento. A Terra, ao girar também, gerava um turbilhonamento do mesmo modo, e as órbitas da Terra e dos outros planetas são geradas pelo equilíbrio desses turbilhonamentos provocados, desses movimentos provocados por essas partículas que preenchem o espaço. Outro autor sobre o qual falaremos é Pierre Gassendi. Ele foi filósofo e padre francês, e vocês podem ver que ele foi também conterrâneo de Descartes, além de contemporâneo, né? Ele também foi um filósofo que podemos chamar de mecanicista, mas diferiu de Descartes em muitos pontos, a começar pelo empirismo indutivista. Como outros empiristas, Gassendi insistiu que o conhecimento da natureza é fruto da experiência dos sentidos a partir da generalização de casos particulares. Ele também negou a ideia de matéria passiva de Descartes. Para ele, as partículas eram dotadas de força própria quando da criação divina. Gassendi retoma o antigo conceito atomista grego, sendo que átomos seriam as menores partículas da matéria possível. Ele era atomista epicurista, mas conciliou as ideias de Epicuro, que era materialista, com a fé cristã. Recolhendo aqui o nosso quadro branco,
Até logo, mãozinha. Até a próxima. Na próxima aula, veremos o mecanicismo e o estudo dos seres vivos e, no final das contas, por que os pensadores mecanicistas fracassaram nas implicações sobre os seres vivos. Posso adiantar para vocês uma coisa, que as ideias mecanicistas não permitem explicar fenômenos biológicos. Também não permitem explicar as reações químicas, o eletromagnetismo, não há conceito de energia, entre outros entraves. Mas são dificuldades não devido somente à ignorância e nas limitações técnicas da época, mas também de ordem epistemológica. Nós vamos ver isso. Mas qual o grande mérito do mecanicismo? Esta forma de pensar pode não ter sido o pensar científico maduro, mas foi a primeira grande escola de pensamento a considerar que fenômenos naturais têm que ter explicações naturalísticas, mesmo com as grandes limitações metodológicas e epistemológicas da época. Explicando melhor, no século XVII, a metodologia naturalística possível foi a redução do estudo na natureza aos fenômenos mecânicos. Não havia condições técnicas para outras abordagens. Temos aí uma abordagem metodológica mecânica. Até nos tempos atuais, a abordagem metodológica está atrelada às nossas condições técnicas. Nos colocando na situação, considerando nossas condições metodológicas, imaginando naquela época, só podemos formular teorias com base nessa metodologia, reconhecendo os nossos limites. A gente poderia dizer, tudo bem, reconhecemos que por conta de nossos limites, as explicações que podemos dar são aquelas que consideram o mundo como se fosse uma máquina. Nesse caso, teríamos uma epistemologia mecanicista. Contudo, o problema do mecanicismo foi o não reconhecimento das limitações. Talvez até porque a própria ignorância limita esse reconhecimento da ignorância. E por isso deram um salto. Não só acharam que o mundo tivesse que ser explicado como se fosse uma máquina por conta das limitações metodológicas, mas acharam que o mundo, fosse na realidade uma máquina. Fosse de fato uma máquina. Temos aí uma ontologia mecanicista. Esse é um erro comum. Extrapolar uma metodologia que tem que ter muitas limitações mesmo, a uma epistemologia e depois a uma ontologia. Sempre é esquecida uma lição de Galileu, a modéstia epistemológica. É preferível dizer, eu não sei, do que apelar para explicações sem fundamentação. Estamos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. A vantagem de apresentar um assunto desta forma é que vocês sempre podem rever o vídeo toda vez que quiserem. E vocês podem tirar dúvidas à vontade e comentar também à vontade. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa. A leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam muito, leiam sempre, leiam bem. No final vamos ver uma bibliografia sugerida para o curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Certo? Vamos. Temos uma longa estrada pela frente. Até logo, pessoal.
A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.